Olá! Continuando com o estudo dos movimentos, nós vamos fazer algumas aplicações por meio da queda livre, do lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Começando com a queda livre, aquele movimento em que um corpo cai sob a ação exclusiva da gravidade. Nós desconsideramos a resistência do ar e ele cai sobre a ação exclusiva da gravidade. Aí a aceleração da gravidade, ela é constante, então é um movimento uniformemente variado. A queda livre é um movimento uniformemente variado. Já que é uniformemente variado, nós vamos trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado. A equação da velocidade, a equação da posição e a equação de Torricelli. Continua, a gente já volta aqui. Observe essa situação. Nós temos dois corpos, o corpo verde de 10 gramas e o corpo azul de massa muito maior, 20 quilogramas. Eles estão à mesma altura e eles são abandonados simultaneamente. Então, abandonamos os corpos, o corpo verde cai e atinge o solo, o corpo azul cai e atinge o solo. Mesmo apresentando massas bem distintas, eles vão chegar aqui, ó, no solo, vão chegar aqui, ó, no solo, no mesmo instante. Ah, mas não vai depender da massa, aquele que tem massa maior chega primeiro? Não, porque aqui é uma queda livre. Nós desconsideramos os efeitos da atmosfera, a resistência do ar. Inclusive, quem faz essa proposta é o Galileu. O Galileu diz assim, ó, corpos em queda livre, mesmo com massas diferentes, chegam ao solo ao mesmo tempo, pois estão sujeitos à mesma aceleração. Então, a aceleração, até se nós voltarmos aqui, ó, nenhuma das equações considera a massa. Então, não é porque a massa é maior ou porque a massa é menor que vai demorar mais tempo ou menos tempo. Na queda livre, o movimento independe da massa. Vamos aplicar aqui, ó, já que a aceleração em questão é a aceleração da gravidade, nós podemos reescrever isso assim, ó, V igual a V0 mais G vezes T. A aceleração é a da gravidade. Podemos reescrever assim, ó, S é igual a S0 mais V0T mais G vezes T ao quadrado sobre 2. A equação de Torricelli também pode ser reescrita. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes o ΔS, o quanto anda, que é a própria altura. Continua, observando agora o lançamento vertical, que é quando você joga o objeto para cima ou joga o objeto para baixo. Ele também estará sob a ação da gravidade, da aceleração da gravidade. Observa, o objeto foi lançado para cima, então ele vai subir. E ele é lançado com uma velocidade inicial. Ao ser jogado para cima, ele vai freando, 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 freando até que ele para. E aqui onde ele para, nós temos a posição de maior altura. Então aqui em cima, a velocidade é igual a zero. Não é que ele para e fica flutuando lá, é tudo muito rápido, né? Então jogou para cima, ele freia, 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 para, aí ele começa a descer. É assim que funciona. Por que ele está freando? Ah, mas tem uma aceleração, deveria aumentar a velocidade. É que o sentido da velocidade e do movimento são contrários. A aceleração está para baixo e o sentido do movimento é para cima. Então, os sentidos contrários, a aceleração tem sinal negativo, o movimento retardado. Se você lançar o objeto para baixo, agora sim, ó, para baixo, o sentido do movimento corresponde ao sentido da aceleração, então a velocidade vai aumentando e ele toca o solo com a maior das velocidades. Aqui também estamos considerando a resistência do ar desprezível. Nós vamos, a partir dessa situação, montar duas equações. Nós vamos deduzir as equações juntos. Aqui, ó,
A equação que permite o cálculo do tempo de voo, o tempo que ele permanece no ar. Veja, você jogou o objeto para cima, ele sobe e aí ele desce. Então, o tempo de voo, vamos registrar isso. O tempo de voo é igual ao tempo que ele gasta para subir, mais o tempo que ele gasta para descer. Observa que há uma simetria, né? Ele sobe uma altura e ele desce a mesma altura, então o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o tempo de subida. O tempo de subida pode ser obtido a partir desta equação, a equação da velocidade. Então, quando ele é lançado, ele atinge uma altura máxima. E lá na altura máxima, a velocidade é zero. Ele é lançado com uma velocidade inicial, como ele está subindo, ele vai contra o sentido da gravidade, portanto ela é negativa, vezes o tempo de subida. Organizando isso, o tempo de subida é igual a V0 sobre G. Esse é o tempo gasto para subir. Mas nós temos que encontrar o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que eles são iguais, né? Numericamente iguais. Então eu multiplico isso aqui ó, por 2. 2 vezes V0 sobre a aceleração da gravidade. Assim você pode obter o tempo de voo, o tempo de permanência no ar. Além do tempo de voo, podemos encontrar a altura máxima. E para encontrar a altura máxima, nós vamos usar essa equação aqui, ó, a equação de Torricelli, mais 2 vezes o g vezes o ΔS, que é a altura. Então, lá em cima, a velocidade é zero. Ele inicia com uma velocidade v0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, durante a subida a gravidade é negativa, vezes h. Eu já vou escrever aqui, ó, que é a altura máxima. Organizando isso aqui, nós temos que a altura máxima é igual a v0 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Assim você pode determinar a altura máxima atingida em um lançamento vertical. Fiz questão de deduzir as equações com vocês para que vocês entendam que tudo isso vem lá do movimento uniformemente variado. Veja, aqui ó, nós usamos a equação de Torricelli, aqui nós usamos a equação da velocidade, então fica explícito que tudo isso deriva de um movimento uniformemente variado. A queda livre, o lançamento vertical são movimentos que estão sob a ação de uma aceleração constante, portanto, um movimento uniformemente variado. Continuando, nós temos mais movimentos. Vamos observar agora o lançamento horizontal. O lançamento horizontal nós temos agora, ó, dois movimentos, tanto um MRU como um MOVE. O lançamento horizontal, vamos destacar aqui, ó, ele é composto por dois movimentos. Como é que funciona? Então eu tenho um objeto que está em uma superfície e aí eu lanço ele horizontalmente. Ele vai, 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 vai. De repente acaba a superfície. Quando acaba a superfície, ele começa a cair. Só que ele cai e vai para frente, cai e vai para frente, cai e vai para frente. E a junção desses dois movimentos dá esse movimento aqui, ó, parabólico. Então nós temos dois movimentos, só que eles são movimentos independentes. O movimento na horizontal é um MRU e o movimento na vertical é um MUV. Eles são independentes. Eles apresentam um único parâmetro em comum, que é o tempo. O tempo gasto no movimento retilíneo e uniforme é igual ao tempo gasto no movimento uniformemente variado. São movimentos distintos que apresentam o mesmo tempo, o mesmo parâmetro, tempo. Veja que o tempo que o objeto gasta para cair é o tempo que ele tem para ir para frente. Com esses detalhes, nós podemos aplicar simultaneamente
as 3 equações do movimento uniformemente variado e a equaçãozinha para o movimento retilíneo e uniforme. Lembrando que o único termo que é comum aos dois movimentos é o tempo. Continuando, nós temos o lançamento parabólico ou lançamento oblíquo. Então veja, eu tenho esse objeto aqui, ó, que eu coloquei em verde, e eu vou lançar ele de forma oblíqua. O que é lançar de forma oblíqua? É lançar formando um ângulo com a horizontal. Então aqui, ó, nós temos um ângulo com a horizontal. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, com a horizontal de ângulo θ. Já que ele é lançado de forma oblíqua com uma velocidade v0, eu posso decompor essa velocidade em x, então aqui eu vou ter uma velocidade em x, e aqui eu vou ter uma velocidade em y. Então o lançamento oblíquo também é um movimento composto, porque você joga ele de maneira inclinada, ele tanto vai para frente como ele sobe, ou ele tanto vai para frente como ele desce. Então, o movimento oblíquo é um movimento composto, apresentando um MRU e um MOVE, de maneira muito semelhante ao que acontece com o lançamento horizontal. Nós podemos decompor essas velocidades. Como? Veja que a velocidade em x, né, o Vx aqui seria o cateto adjacente, então o Vx é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. E o Vy é igual a V0 vezes o seno do ângulo. Atenção que isso não é uma fórmula, né? Isso aqui não são fórmulas, isso aqui são conclusões desta situação. O movimento em X, né, o movimento uniforme, ele tem um alcance. E nós vamos representar isso aqui, ó. Então você lançou de maneira oblíqua, o objeto tem um alcance horizontal. E esse alcance horizontal, ele vai depender da velocidade de lançamento. Então aqui, ó, um alcance horizontal. Já em Y, ele sobe, 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 de repente ele começa a descer. Veja, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Aqui ele começa a descer. Aqui seria o ponto mais alto da trajetória vertical. Nós vimos lá no lançamento vertical que no ponto mais alto nós temos que a velocidade em y, vamos colocar aqui, ó, a velocidade em y, ela acaba sendo igual a zero. Então, a partir desta condição, nós poderíamos até encontrar a altura máxima. Já que nós fizemos as deduções das fórmulas ali para o lançamento vertical, aqui eu já vou direto ao ponto. Nós temos as equações para o cálculo do tempo de voo em um lançamento oblíquo, a altura máxima e o alcance horizontal. Veja que tanto o tempo de voo como a altura máxima como o alcance horizontal dependem da velocidade de lançamento, da aceleração da gravidade e do ângulo de lançamento. Tem um detalhe: o maior alcance horizontal acontece quando o ângulo, deixa eu escrever aqui, ó, alcance máximo. Ele acontece quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus. Esse conteúdo ele é abordado nos vestibulares de N maneiras, exercícios bem tranquilos, exercícios mais pesados. Então, por favor, dá uma olhada, uma conferida nos exercícios resolvidos. Aliás, dessa vez eu coloquei ali um exercício de cada situação e depois resolva a listinha. Por favor, muita atenção com esse conteúdo. Não subestime essa parte da física. Repetindo, os vestibulares costumam abordar esse conteúdo de uma maneira bem sutil, mas eles também podem colocar de uma forma mais pesada. Então, esteja pronto, faça a sua parte, resolva exercícios. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o futuro.